Número 1. O autor da obra disse em uma entrevista que gostaria muito de fazer Natsu e Lucy serem um casal e terminarem juntos. E até mesmo desenhou a filha dos dois que se chama Nashi. Mas Meu por Deus! motivo, o autor ainda não canonizou esse relacionamento. Número 2. Ainda Sua bem. primeira aparição no mangá de Fairy Tail, Gray e Laxus estavam fumando. Entretanto, isso foi modificado no anime, já que nenhum dos dois aparece realizando esse ato. Número 3. Bluey era um personagem de outro anime, do mesmo autor, Rave Master. O nome da outra obra é Rave Master. Enquanto em Fairy Tail ele é praticamente um figurante, Bluey, em Rave Master, é um dos personagens principais. Número 4. Originalmente, as roupas de Natsu deveriam ser vermelhas, mas isso foi alterado pelo autor, porque ele acreditava que assim ele criaria um maior contraste entre as roupas do Tava personagem certo. e as O povo fala mal do autor de Fairy Tail, mas o cara, como desenhista, é monstro. suas chamas. Número 5. A versão original de Erza. Na sua versão original, ela tinha um visual muito mais selvagem e tinha uma lança. Ela também era acompanhada por um pássaro enorme. E Mashima Ela era disse que sua selvagem, né? inspiração veio para criar uma personagem feminina que Natsu pudesse ter medo. Número 6. Originalmente, Ainda bem que Mavis mudou. deveria ser um homem, mas Mashima já tinha decidido pelo nome Mavis. E ao entender que esse nome soava de forma feminina, ele decidiu redesenhar e criar uma nova personagem. Número 7. O nome passado mais dela é controverso legal. de Fairy Tail. A sua romanização correta é Gerard, mas não é difícil encontrar Gelau por aí. Esse nome é alemão. Depois ele se tornou japonês e inglês até chegar no Brasil. E passou por centenas de modificações. No Coitado. original, sem o sotaque japonês, ele deveria ser apenas Gerard. Número 8. Foi Gerard também que deu para Erza o seu sobrenome, de Scarlet. Número 9. O nome de Happy originalmente seria Freyr. Quem que é aquele... Quem que é esse bicho Cursed aqui? Esse bicho Cursed aqui na tela, mano. E que psicopata é esse aqui atrás? Número 10. A cor do cabelo de Minerva era outro. No original, ele era roxo, mas depois foi ajustado para cor preta. Número 11. E Minerva é uma ótima cozinheira. Número 12. Na mitologia grega, Selene Porra, o waifu, né, cara? é a deusa da lua, o mesmo elemento que Selene utiliza em Fairy Tail. Número 13. Originalmente, Wendy controlaria o elemento água, ou seja, ela seria a Dragon Slayer da água e não do céu. Número 14. Viernes é a palavra espanhola para sexta-feira, que coincide com o significado elementar de sexta-feira na cultura japonesa, que é o dia dourado, o elemento que Viernes utiliza. Número 15. Minerva é uma deusa, e ela possui vários atributos, como deusa da sabedoria, estratégia, guerra, poesia, artesanato. É que é curiosidade, de fato curiosidade, mas você fala tipo... Bruh. Deve ser porque eu sou muito nerd, mas essas coisas eu já sei. Medicina, tecelagem. Aí o povo fala nos vídeos e eu fico tipo... Pô, sério que o cara fez um vídeo de 40 minutos falando sobre a Minerva de Fairy Tail? É tipo a Minerva da mitologia e tal. Não que seja o caso dele, tô dando um exemplo aqui genérico. E algumas outras coisas na mitologia romana. 16. Aquarius, originalmente só podia ser convocada por Lucy às quartas-feiras. 17. O nome de Loki realmente Se isso fosse determinado no mangá de forma explícita, ia ser bem legal. veio de Loki, o deus nórdico da trapaça. Nossa! Caralho, galera, sem fatos o cara tem que tirar fato de todo lugar, né? Gêmeos é o único espírito celestial capaz de convocar outros espíritos. 19. No começo, o autor tinha a ideia de fazer com que Grey fosse um Dragon Slayer do gelo, mas esse plano foi abandonado. Número 20. O projeto de edifício da guilda. Eu não tô zoando o cara, tô falando que, porra, ele tá certo, ele tem que citar o fato pra fazer sem fatos. Mas é uns negócios que eu fico tipo, mano do céu, imagina alguém que não sabe disso. Passou por vários estágios de desenvolvimento. O desenvolvimento inicial tinha um interior muito mais elaborado e vários outros andares. Provavelmente Esse foi interior muito difícil detalhado desenhar. acabou sendo simplificado. O autor achou que isso iria distrair demais e acabou optando pela opção mais simples. É dificultar muito desenhar A todo loja o de capítulo. presentes que existe dentro da guilda Fairy Tail vende figurinhas dos membros mais populares. 22. Aquarius também tinha uma aparência diferente. 23. A tradução correta de Torre do Céu seria Torre do Paraíso. Sim. Mas os distribuidores oficiais que traduziram Fairy Tail para inglês Já utilizaram foi. Torre do Céu. 24. Pra evitar A ideia treta. original de Hiro Mashima era que Natsu tivesse chifres. 25. Lucy deveria usar cartas ao invés de chaves, mas como isso ficaria muito repetitivo graças a outros animes, Mashima decidiu que ela iria usar chaves. 26. Ok. Miragai tem uma chave reserva na casa de Lucy e ela empresta frequentemente essa chave para Natsu, Gray e Erza, e assim eles conseguem entrar facilmente. 27. Em todos os episódios de Fairy Tail aparecem no fundo bichinhos ou criaturas. Só aparece uma por episódio. Esses seres estão sempre olhando para frente e no final do episódio eles revelam onde ele apareceu. Não se sabe exatamente o que eles significam, Mano, isso aí é Deep Web mesmo, hein? nem opção. Isso aí é curiosidade mesmo. Até onde dá pra entender é apenas uma brincadeira do estúdio. Número 28. Muita gente não sabe, mas a verdadeira protagonista do anime é a Lucy. Eu não sei se eu acho legal aquilo, porque no meio de uma cena dramática tem um bicho bizarro te olhando, tá ligado? 29. A personalidade Aí, ó, negócio da Lucy. Se fosse no Crunchyroll Awards, a Lucy estaria como personagem secundário. original de Taurus deveria ser calmo e silencioso, apenas orgulhoso da sua força. Número 30. No anime Rave Master, o personagem principal se chama Haru, que em japonês significa primavera. Já em Fairy Tail, Natsu significa verão. Número 31. Ur, Ultir e Virgo são dublados exatamente pela mesma pessoa. Achei que ele ia falar do... Originalmente, Makarov Gosto de Ur e tal, de deusa do tempo. estava destinado a morrer no arco Já ia de falar... Road, Mas não, exatamente essa referência foi muito deep até pro cara aí. do ataque do Acnologia.
Mas como sempre, ele não morreu, assim como inúmeros outros personagens. Número 33. Ultir é considerada a antagonista com a maior duração em toda a série. Ela é uma vilã que esteve presente em grandes arcos, como Ilha Garuna, Torre do Céu e Tenrojima. Número 34. Um dos títulos de Erza, a Titânia, é uma referência a Shakespeare, que possui uma peça chamada Sonho de uma Noite de Verão. Nessa peça, a Rainha das Fadas é conhecida como Titânia. Isso aí. Número 35. Essa curiosidade legal. Podia ter elaborado mais, porra. Porque essa é uma curiosidade legal de fato. Acnologia é pronunciado como akunologia e significa literalmente olhos do demônio. 36. Hiro Mashima, o autor da obra, quando jovem, tinha o mesmo hábito de Grey, de se despir em público. 37. Bruh. O nome de Lucy foi inspirado em uma das músicas dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, o que até faz sentido, pois Lucy é uma maga celestial. 38. Todos dizem que Gildort é uma cópia do Shanks de One Piece e, de certa forma, Porra, aí essa complica a situação, né, o Mashima? ele é. Mas a ideia de Mashima não foi simplesmente copiá-lo, e sim homenageá-lo. Os dois mangakás já trabalharam juntos em One Piece. 39. Todos os Em One Piece. membros de Fairy Tail Tem uma fake news aí que fala que eles foram assistentes do mesmo autor, mas é fake news. Não existe registro nenhum do Mashima como assistente. possuem tatuagens em algum lugar dos seus corpos. Número 40. Ok. Kinan. 39. Todos os membros de Fairy Tail possuem tatuagens em algum lugar É, dos eles seus precisam ter a tatuagem da Fairy Tail, porra. corpos. Número 40. Kinana tem medo de cobras, e ela mesma já foi uma cobra. 41. Os fundadores da guilda Fairy Tail foram os magos Mavis, Purehito, Warhod e Yuri Dreyer. 42. O autor Isso é curiosidade ou a parada que é. Tipo, isso é dito na obra, tem o arco deles, porra. de Fairy Tail prometeu que a continuação do mangá, a missão dos 100 anos, vai receber uma adaptação em anime. 43. O autor tem algum problema com o número 7, afinal, esse é o dia que os dragões desapareceram. Também é o dia que os dragões voltaram. É o dia da morte de Layla. E também o tempo em que eles ficaram presos na ilha. Várias coisas em Fairy Tail são baseadas no número 7. 44. Por alguma razão, Mashima não queria reviver Lizana. 45. Chloe é basicamente a marca registrada de Mashima, e ele Sim. aparece em todas as suas obras. 46. Vários membros da Fairy Tail são baseados em assistentes do Mashima, e o autor, que era legal. viciado em jogos online, acabou conhecendo uma garota que ele se aproximou bastante dela. O seu nick era Mira Jane, e graças a isso ele Que legal. criou essa personagem. 40. Braba, hein? Curiosidade braba, porra. Aí foi foda, aí foi foda. Tirou do fundo da Deep Web essa aí. Essa aí foi foda. Júvia fala na terceira pessoa, porque quando ela era criança, ela era muito solitária e costumava falar sozinha. 48. Ultimamente, a personagem favorita de Mashima é Lucy. Ele diz que costuma mudar de personagem favorito de acordo com os arcos, mas Lucy é a personagem que ele mais está gostando no momento por causa Tirou do do cu. desenvolvimento que ela já teve. 49. Mestre Bob, da Blue Pegasus, e Mestre Goldmine, da Force Cerberus, eram antigos membros da Fairy Tail, que saíram dela para fazer as suas próprias guildas. Número 50. Fairy Tail e Raven Master andam de mãos dadas, e eles continuam fazendo referências e homenagens um ao outro. 51. A roupa inicial de Natsu é inspirada no Gogeta de Dragon Ball Z. 52. Legal. O Andy tinha um esboço totalmente diferente do que a gente conhece hoje. 53. O chicote de Lucy tem um coração na ponta, e esse é o símbolo da sua família, Heart Filha. 54. Atualmente, todos os Dragon Slayers ficam enjoados em qualquer tipo de transporte. A razão para isso ainda é desconhecida, mas tem a ver de alguma forma com seu nível de poder. Tem a ver que foi uma característica boba e útil pro Mashima usar na construção da No história. começo, apenas Natsu sentia enjoos. À medida que eles foram ficando mais fortes, eles também desenvolveram essa fraqueza a transportes. 55. Os bonecos de Bixlow são os personagens de outra série do autor, chamada Monster Soul. Ó, legal. 56. Grey já confessou ter uma queda por garotas que estão chorando. 57. Gadiel e Rogue têm olhos Psicopata. vermelhos com íris pretas alongadas. Nenhum outro Dragon Slayer tem olhos dessa forma. 58. Sem sombra de dúvida, Happy e Carla são um dos piores casais do anime. Eles nem sequer se qualificam para ser um casal. Todos nós sabemos que Happy é completamente apaixonado por Carla. Após muita insistência, eles acabaram formando uma dupla inseparável, mas suas personalidades são totalmente diferentes. 59. Baixos e Kana são um dos casais que mais combinam no anime. Isso porque eles têm personalidades praticamente iguais. 60. O autor disse Ah, mas personalidade igual ou diferente não quer dizer que se combina. Você tem que combinar nas coisas que importam. O resto é resto. que Zeref e Mavis representam tudo aquilo que uma verdadeira amizade significa. Número 61. Grey demorou muito para perceber que Júvia estava obcecada por ele, e isso aconteceu mesmo quando Erza disse isso com todas as palavras. 62. Gadiel e Levi são um casal clichê, mas a personalidade dos dois evoluindo juntos fez com que esse casal se tornasse muito interessante. 63. Natsu já salvou Que o que Lucy não em importa se não é se é clichê ou não, se é bem executado. quase todas as circunstâncias, inclusive contra os próprios espíritos celestiais. Número 64. Certa vez, o futuro de Grey foi previsto, e nele foi profetizado que ele teria problemas com água e com mulheres. Uma clara referência a Júvia. 65. Júvia realmente vem da palavra chuva. 66. Na opinião de Grey, Gadiel é um bom compositor, mas é horrível cantando e tocando instrumentos musicais. 67. A maioria dos jogos de Fairy Tail tem classificação de idade pelo menos mais 16. 68. A maioria dos jogos de Fairy Tail tem As história teta. própria, com missões e até personagens exclusivos dos jogos. 69. O filme Fairy Tail, a sacerdotisa da Fênix, não foi um sucesso tão grande quanto esperado. 70. Existem mais outras 4 lágrimas de dragão que nunca foram mostradas. 71. Wild, ao longo da série, mostra um bastão, que serve para conjurar a magia verde. Mas de qualquer forma, ele mostra que consegue criar plantas sem o bastão. Por isso, não é preciso necessariamente que o bastão seja uma fonte para sua magia verde. 72. O autor diz que não se lembra quando criou o nome de Makarov nem no que ele estava inspirado, mas que realmente ele queria criar um nome
impactante. 73. E ele também disse que queria um nome engraçadinho pro Elfman, pra contrastar com a sua personalidade. 74. Apesar de suas aparentes diferenças, Elfman e Evergreen têm muito mais em comum do que podemos esperar. 75. Quando Irene ficou grávida, ela começou lentamente a se transformar em um dragão, o que fez o seu país todo se voltar contra ela. Durante os 3 anos em que ela ficou presa, ela usou a magia para manter Erza em sua barriga e deu à luz em segurança 3 anos depois. 76. Tomei um spoiler aí, hein? A contradição é um fenômeno único, que os seus portadores podem eliminar qualquer coisa que eles tocam. Como o Zeref desenvolveu essa magia, ele e Mavis se tornaram próximos. 77. Gerard e Erza se conhecem desde criança e sentem forte atração um pelo outro desde sempre. 78. Que isso, Ele rapaz? diz que Natsu tem a capacidade única de criar poder do nada. 79. Em sua última batalha com Zeref, Natsu estava lutando de igual para igual com ele. E Zeref ficou mais forte do que nunca após roubar os poderes de Mavis. O protagonista então ficou sem opções e sem... Caralho, os spoilers! Mas como nós já sabemos, Natsu sem nenhuma explicação adquiriu muito mais poder e derrotou o vilão. Essa 80. parte aí todo mundo Do final de reclama. 2008 até o final de 2009, Fairy Tail foi o 8º mangá mais vendido do Japão, com quase 3 milhões de cópias vendidas. Número 81. Na França, Fairy Tail ganhou o prêmio como melhor mangá shonen na edição da Expo Awards 2009. 82. Tá bem. Nos Estados Unidos, ele ganhou o prêmio de melhor mangá de comédia pela editora Del Rey. Número 83. O anime trocou de estúdio mais ou menos na metade, e os traços dos personagens foram levemente alterados. 84. Esse novo estúdio também foi o responsável por aumentar drasticamente o eti nos episódios. 85. O autor de Fairy Tail foi assistente de editor. Ele sabe o que é bom. E o ajudou desde Não, isso aí, essa informação aí é falsa. sua carreira. 86. No início da pandemia, o autor fez desenhos promocionais para divulgar Tipo, não existe nenhuma fonte comprovando os isso. cuidados com o vírus. Quer dizer, você não pode dizer que é falso, que você não pode comprovar. Então também é difícil dizer que é falso, mas não existe informação real sobre isso. 87. Na sua conta oficial do Twitter, o autor de Fairy Tail posta vários desenhos promocionais que ele mesmo faz. E ele fez um, recentemente, em homenagem ao filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Número 88. Como já vimos, Mashima tende a incluir vários aspectos de outras das suas séries em Fairy Tail. A guilda Horation 6 não é uma exceção. Essa guilda também pode ser encontrada em Reis Mestra. 89. Ah, legal. O verdadeiro sobrenome de Erza é Belserion. Número 90. Certa vez, Levi teve que criar ferro com a sua magia de escrita para Gagel. Dentro da palavra ferro, tinha um coração, e esses corações só aparecem em criações feitas especialmente para ele. 91. No início do mangá de Fairy Tail, a maneira do autor desenhar era muito semelhante a Oda, pois foi com ele que ele aprendeu a desenhar mangás. 92. O cachecol Novamente, não existe informação sobre isso, mas são de fato bem parecidos. Ele é um amuleto protetor feito pelo próprio dragão Ignel. Se tiver alguma informação dessa que eu não encontrei, por favor me mandem depois, tá? De escamas, e também é responsável por fornecer proteção contra maldições. Número 93. No final do mangá de Fairy Tail, podemos ver que Levi se aproxima de Gagel e sussurra um segredo entre eles no seu ouvido. Vemos os dois corarem. Então Lucy e o Andy, ambas ouviram o assunto em questão e era sobre um bebê, possivelmente ela contando que estava grávida. 94. A Funimation Gagil, anunciou que os episódios de Fairy Tail vão estrear já com dublagem. 95. Fairy Tail, a missão de 100 anos, é a continuação do mangá original. E o objetivo aqui é Dizem que é melhor do que Fairy Tail. resolver problemas e superar obstáculos da história anterior. 96. Fairy Tail, a missão dos 100 anos, também é uma sequência direta do último capítulo do mangá original. 97. O mangá Fairy Tail de Hiro Mashima possui mais de 70 milhões de cópias em circulação, tendo se tornado um dos mais famosos da Weekly Shonen Magazine. 98. Cerca de 20% do anime é composto por fillers. 99. O dublador de Natsu nos Estados Unidos fez uma tatuagem de Natsu no seu braço direito. Seu nome é Ted Eberkorn. Número 100. Hiro Mashima baseou a personalidade de Natsu Dragnel em si mesmo quando ele era adolescente. Se você ainda não viu meu outro canal, O cara ficava. Ele se dividiu, né? Um tirava a camisa e o outro ficava bravo. Bacana o vídeo. Várias curiosidades legais aí. Bacana. Pra quem realmente não sabe muito, tipo eu, basicamente tudo foi uma curiosidade. É legal. Galera, ô Mef,